Super Nintendo é um dos videogames que mais marcaram minha infância no início dos anos 90. Eu não tinha ele em casa, né? Só jogava bastante nas locadoras e na casa dos amigos. Mas como todo console que se preze, ele tem jogos bem estranhos. Tem bastante jogo aí que até vale a pena jogar, mas que é estranho demais, isso é. E será que esse vídeo aqui é muito estranho para merecer um like seu? Bom, assista o vídeo até o final e depois decida. Não é porque um jogo é estranho ou esquisito que ele não tenha uma causa nobre, pois no game Rex Ronan Experimental Surgeon, você controla um cirurgião ousado que se reduz a níveis microscópicos para salvar a vida de Jake Westborough, um fumante de longa data que estava muito doente. Todos os médicos já haviam desenganado Jack, mas não o nosso protagonista Rex Ronan. Ele entrou dentro do corpo do paciente para salvar a sua vida. O jogo gira em torno de limpar os pulmões, dentes e outras áreas danificadas de Jake, evitando os minibots mortais enviados pela Blackburn Tobacco Company, uma empresa ali, uma companhia que quer que as pessoas continuem fumando. E vocês perceberam os trocadilhos, né? Westborough, Tobacco Company e por aí vai. O jogo é de 1994, exclusivo do Super Nintendo, e tem até uma proposta legal e pode ser até interessante para alguns retro gamers mais hardcore mesmo. No entanto, ainda assim é um título bem estranho. Imagine só você dentro do corpo de um cara o jogo inteiro, mexendo nos pulmões, combatendo micro-robôs e bactérias. Não deve ser a sensação mais legal do mundo, não. Talvez o jogo mais conhecido desse vídeo de hoje é Capitão Novolin. Não que isso seja uma coisa boa, né, visto que o jogo é horrível. Só de olhar a gameplay você já desanima, né? Agora imagine então quem teve que jogar esse título lá no início dos anos 90, ou porque não tinha outra opção mesmo, outro jogo em casa, ou porque alugou o cartucho achando que o jogo era bom ali, jogou pela capa e teve que jogar o final de semana inteiro aí só porque já havia pagado o aluguel. Acontecia muito isso, você alugar um jogo achando que era bom e era uma porcaria. Bom, Capitão Novolin, além de estranho demais para o Super Nintendo, ainda é ruim mesmo. Nu e cru, a verdade é esta, o jogo é ruim, jogabilidade travada e um sistema de colisão beirando a insanidade. Mas eu preciso ser justo aqui, né? Pelo menos Capitão Novolin também tem uma causa nobre. O enredo do game baseia-se no super-herói diabético Capitão Novolin, enquanto ele tenta resgatar o prefeito raptado daquela cidade que também tem diabetes e tem apenas 48 horas de Novolin para manter os seus níveis de açúcar no sangue sob controle. Novolin, para quem não sabe, é uma marca famosa de insulina e é vendida até hoje, inclusive aqui no Brasil. E o jogo tentou mostrar aí, né, a importância de um diabético comer comidas saudáveis, evitar doces e tomar a insulina quando preciso, e já jogou logo uma propaganda ali, né, da insulina Novolin. Mas tá bom, a proposta era boa, já o jogo mesmo passou longe dessa classificação. Você acredita que Capitão Novolin não é o único jogo de plataforma no Super Nintendo sobre tomar insulina, manter o açúcar no sangue baixo e ter diabetes? Em 1995, 3 anos após o nenhum sucesso de Capitão Novolin, era lançado Pac e Marlon, um jogo sobre 2 elefantes que também estão lutando contra o diabetes. Pac e Marlon foi desenvolvido pela Wave Quest e publicado pela Raya System. Aliás, foi essa mesma Raya System aí que produziu também o Capitão Novolin e o Rex Ronan, aquele jogo de cirurgião. Por isso tem essas mesmas propostas. O enredo é bem simples, meio bizarra, mas bem simples. Uma gangue de ratos invadiu o acampamento dos elefantes e roubou alimentos e suprimentos médicos, escondendo essas coisas em diferentes áreas do acampamento. Então os heróis Pac e Marlon, esses 2 elefantes aí, têm a tarefa de recuperar os bens roubados e dar um fim na gangue de ratos, enquanto também se lembram de tomar a sua insulina e verificar a sua glicose no sangue, coisas normais, né, no dia a dia de um elefante. Esse jogo até que fez sucesso entre os jogos educacionais da época e teve um grande papel na hora de ajudar as crianças com diabetes. O jogo menos estranho desse vídeo, mas eu tive que citar, né, porque fazia parte da família Novolin. Também em 1995, a Konami lançava um jogo bem diferente no Super Nintendo chamado Parodius, que, como o próprio nome indica, é uma paródia do jogo Gradius, entre outros games famosos da época.
Mas esse não foi o primeiro jogo lançado pela empresa com esse nome, na verdade existem 6 paródios aí. E entre eles, uma das versões mais notáveis é do SNES, por seus gráficos avançados para o console e efeitos 3D. Os personagens eram bizarros, é claro, né? Mas os efeitos eram bons, até porque em 1995 os jogos SNES já estavam encerrando aí, né, a produção e dando lugar à nova geração. Apesar de ter personagens esquisitos e chefes cada vez mais excêntricos, para dizer o mínimo, o jogo é bom, tem uma jogabilidade fluida para um jogo de nave, é claro, e as cores e os gráficos também são bem agradáveis. Só os personagens que assustam mesmo, né? A parte da nave ali é legal, mas o resto do jogo é estranho demais. Se alguém achar isso aqui bonito, aí ele que é estranho. Este é Mohawk, ele é um cara amarelo, musculoso, peladão, com óculos escuros, sem malaquias, um penteado estranho e um fone de ouvido. Um excelente candidato para mascote de qualquer console nos anos 90. Ah, e ele é protagonista do jogo Mohawk and Headphone. Esse é aquele tipo de game que você joga por 30 anos e ainda não decidiu se o jogo é bom ou é ruim, já que em certas partes são legais, que até lembra ali, tem uma pegada parecida com Sonic the Hedgehog, e outras partes que dá um revertério no estômago, né, de tanto que o cenário vira e dá voltas. É meio estranho, você não decide se é bom ou ruim. O objetivo de cada nível é coletar CDs suficientes para abrir a saída para o próximo nível. O jogo gira em torno de música, rock e tal, e você precisa coletar esses CDs. São 14 níveis, todos com mapa em forma de círculo, propositalmente criados para você se perder ali mesmo enquanto joga, ou vomitar, né? Mas enfim, por sua proposta nada convencional e um protagonista peladão, Mohawk Headphone foi classificado como um jogo estranho demais para o Super Nintendo. Acho que o personagem peladão aí é a parte mais normal do jogo. Para finalizar, eu escolhi o jogo Game Power The Lost Dimension 3D de 1993, um título desenvolvido pelo desconhecido estúdio francês Loricials. Um estúdio que era bom sim, caprichou mesmo nos jogos que fizeram. No entanto, o capricho nesse game não agradou tanto assim os fãs. Bom, já vou avisando para vocês que a estranheza desse jogo não está em seus personagens, história ou jogabilidade, e sim nos gráficos exagerados. E assim como o Mohawk Headphone, testam ao máximo a sua labirintite. E eu vou explicar por quê. Esse jogo de plataforma com um enredo de ficção científica utilizou a famosa técnica Mod 7 do Super Nintendo para produzir uma série de efeitos de rolagem ao fundo incrivelmente complexos. Podem reparar que lá no fundo ficou bem legal o uso do Mod 7. Conforme o protagonista anda, os cenários lá atrás se movem de forma diferente. O objetivo realmente era trazer profundidade 3D para todos os ambientes, um efeito aumentado ainda mais se você jogasse usando óculos 3D. Infelizmente, o resultado foi um jogo bom seguido de um enjoo incrivelmente potente, tornando o game mais difícil ainda do que ele já é, né? Justamente pelo mal-estar que ele pode causar em várias pessoas, até pessoas que nem costumam ter isso acabam tendo olhando esse jogo, jogando esse jogo, melhor dizendo, né? Eu particularmente não costumo ter esse tipo de coisa enquanto eu jogo muitos jogos frenéticos, rápidos, FPS e tudo mais, e geralmente não tenho nada, mas nesse game aqui, se você ficar reparando ao fundo ali por muito tempo, a chance de ficar todo enjoado, passar mal é grande. Você duvida do que eu tô falando? Então faz o teste aí, fica olhando bem ao fundo aí por alguns minutos e depois deixa um comentário. No mundo dos games, os jogos de corrida geralmente são vistos como ótimos e muitas vezes sendo nos gêneros mais vendidos dos consoles. Realmente existem excelentes títulos nesse gênero, mas nem todos tiveram essa sorte. Para o vídeo de hoje eu separei alguns dos mais estranhos e até mais bizarros jogos de corridas já feitos na história. Vou iniciar a lista com o jogo Pocket Bike Racer, um game de 2006 lançado exclusivamente para divulgar a marca Burger King no Xbox 360. O jogo tem personagens no mínimo cômicos. Eu não conhecia esse game até pouco tempo, senão eu teria incluído ele no meu vídeo aqui do canal sobre jogos criados apenas para fazer propaganda. Mas enfim, o Burger King decidiu que seria uma boa ideia desenvolver uma série de jogos bem baratos para o Xbox 360 somente para anunciar a sua marca. Além dos ícones
ícones do Burger King, como o próprio King aí, tem o mais bizarro, um hambúrguer bem estranho pilotando uma mini moto. O hambúrguer mal cabe na moto, né, mas tá ali, é um personagem jogável. Existem apenas 5 pistas no jogo inteiro e a jogabilidade não é tão boa assim, o que fez o jogo Pocket Bike Racer não chegar nem perto de ser conhecido. Ainda bem, né, pois esse título eu achei bem estranho. Pilotar motos com um hambúrguer pode ser estranho sim, mas só se você ainda não conhece o jogo Enviro Bear 2000. Nesse título você vai encontrar um urso dirigindo um carro, enquanto peixes e outras coisas estranhas caem do céu, ou melhor, caem do teto do carro. Eu não estou zoando, essa é realmente a proposta do jogo. Segundo a história principal do título, Enviro Bear 2000 tenta simular a vida real em que os ursos precisam acumular comida durante um tempo para se preparar para o inverno. Só que eu não sei em qual mundo real o desenvolvedor do jogo vive, né? Pois nesse título você controla um urso que dirige seu carro de uma maneira desajeitada ali no meio da floresta, enquanto busca desesperadamente por comida e milagrosamente a comida cai dentro do carro. O desafio aqui é controlar o carro com uma das patas do urso, enquanto tenta devorar o máximo de comida possível, desviar de outros ursos que também estão dirigindo carros pela floresta e ainda se livrar de possíveis gambás que caem ocasionalmente no carro junto com a comida. É viagem demais. Essa combinação de fatores, mais a feiura extrema desse urso faminto, fazem de Enviro Bear 2000 um jogo bem bizarro. Mudando agora para o jogo Penn and Teller's Smoke and Mirrors, um título do Sega CD estrelado por uma dupla de comediantes se envolvendo em vários minigames. Mas o que isso tem a ver com jogos de corrida? Então, um desses minijogos é conhecido como Desert Bus, e a bizarrice aqui começa quando o jogador é obrigado a dirigir um ônibus sem passageiro, simulando uma viagem entre Tucson, no Arizona, em direção a Las Vegas, só que em tempo real, e isso leva cerca de 8 horas. Olha que absurdo. Imagine só você num jogo de videogame com uma tela mostrando a frente de um ônibus em baixa resolução, enquanto você dirige por 8 horas em uma rodovia perpetuamente reta, numa velocidade de 45 milhas por hora, em um ônibus desalinhado que desvia levemente para a direita. A todo momento ele fica puxando para o lado. Horrível, né? E o mais bizarro é que você não pode deixar o botão apertando sozinho ali durante 8 horas, só se aquele truque, né? Deixar tudo apertando sozinho. E pior, você não pode pausar o jogo, é um simulador em tempo real mesmo, você não pode parar, nem dar para estacionar o ônibus nem nada. Beleza, 8 horas de jogo tem que ter uma boa recompensa, né? Então, a recompensa por chegar lá no final é uma passagem de volta igualmente reconfortante. Pensando bem, acho que classifiquei esse game errado para esse vídeo, né? Ele não é estranho ou bizarro, é torturante mesmo. O jogo que eu vou mostrar agora não é necessariamente um jogo de corrida, mas é tão estranho que eu precisava citar nesse vídeo. Mas Summer Car, lançado em 2016, é um jogo em mundo aberto e sobrevivência envolvendo um veículo que você mesmo deve montar. Aqui o jogador precisa ser expert em mecânica de carros antes de qualquer corrida propriamente dito. Você primeiro precisa montar o seu carro. Bom, a história base do jogo fala de um jovem de 19 anos que tem que cuidar da casa enquanto seus pais estão viajando de férias. E responde aí pra mim, o que um jovem geralmente faz quando os pais viajam de férias e ele fica sozinho com a casa só pra ele? Pois então, se você respondeu montar um carro do zero a partir de peças encontradas na garagem, acertou em cheio. Como esse jovem é um mecânico profissional, ou pelo menos, no mínimo, um exímio interpretador de manual para montagem de veículos, ele percebe que estão faltando algumas peças e então parte em uma jornada em busca de dinheiro, fazendo algumas tarefas para os vizinhos, a fim de
comprar mais peças, e aí que a coisa fica mais bizarra. Para arrecadar dinheiro, você vai desde carregar lenha com um trator até esvaziar fossas sépticas ou mesmo destilar bebidas alcoólicas para vender no mercado paralelo. É cada tarefa absurda que você nem faz ideia que você é obrigado a fazer nesse jogo. Tudo isso para poder guiar o seu carrinho às escondidas enquanto seus pais estão viajando. Tão estranho que parece até aqueles filmes ruins da sessão da tarde, né? Mas não é não, é o jogo My Summer Car. No portátil PS Vita existe um jogo chamado Drive Girls, um título japonês inspirado em animes que gira em torno de uma equipe de mulheres guerreiras com a missão de derrotar hordas de insetos robôs usando apenas espadas, golpes aéreos e combos de magia. Mas espera aí, o que esse título tem a ver com jogos de carro, jogos de corrida? Então, inexplicavelmente, essas garotas podem se transformar em veículos super potentes e atropelar os inimigos no maior estilo Transformers, só que com garotas de animes. Claro que existem missões apenas de corrida, mas no final, Drive Girls tentou agradar dois gêneros diferentes. Você pode escolher matar os inimigos na pancada mesmo, tipo um hack and slash ali, ou se você for muito fã de carros de corrida, pode simplesmente se transformar num carro quando possível e atropelar os oponentes em alta velocidade. Alguns achariam esse jogo inovador, eu achei ele muito do estranho. E por último, o jogo que é uma mistura de bizarro, espetacular e what the fuck ao mesmo tempo, pois envolvem lutadores de sumô e personagens de Street Fighter correndo em um hipódromo com os cavalos mais velozes do mundo. Parece até uma hack do submundo dos games, né? Ou um delírio coletivo dos jogadores, mas não é não, é realmente um jogo de verdade de 2016, conhecido aqui no Brasil como Japan Sumo Cup vs Street Fighter. Esse jogo foi lançado somente para promover a 35ª Japan Cup, uma corrida realizada no hipódromo de Tóquio todo ano. Só que essa corrida de 2016 em especial envolveu uma colaboração entre Japan Sumo Association e a Capcom. As duas empresas se uniram e criaram um jogo de corrida de cavalos com os lutadores de sumô mais famosos do Japão versus os lutadores mais famosos de Street Fighter. O resultado foi essa gameplay que vocês estão vendo aí no vídeo. Na prática é apenas um jogo de ritmo que quanto mais você acerta ali a sequência de botões, mais rápido o seu cavalo corre, podendo até executar movimentos especiais típicos dos jogos Street Fighter. E essa parte que eu achei o ápice aí do jogo, né? Imagine só você podendo dar um Hadouken que vai fazer o seu cavalo andar ainda mais rápido. Inclusive até os lutadores de sumô também têm suas próprias magias, cada uma característica do personagem. Eu não sei o que dizer desse game, se é inovador, extraordinário, bizarro, mas fica aí a dica, né? Se você está à procura de emoções sobre 4 cascos hiper velozes ou simplesmente gosta de jogos estranhos e bizarros, eu recomendo Japan Sumo Cup vs Street Fighter. A melhor forma de comunicação que existe é a fala, seja ela na vida real ou nos videogames. E melhor ainda se o jogo estiver no seu idioma nativo, né? Aí fica tudo mais simples, tudo mais fácil de entender. Porém, existem alguns jogos onde o personagem fala seu próprio idioma, criado somente para aquele game, e só entendemos alguma coisa mesmo através da legenda. Alguns desses idiomas são até engraçados, outros bem estranhos. Será que você conhece todos eles? Bora lá descobrir. O primeiro da lista é talvez o mais famoso do vídeo, o Star Fox, um game com ambiente futurista e animais antropomórficos como personagens. Desde 1993 até os dias atuais, Star Fox tem um lugar especial nas lembranças dos jogadores. Cada personagem é um animal diferente, mas todos falam o mesmo idioma, o sauriano. A impressão que dá é que eles estão enrolando a língua ali sem sentido nenhum. É até engraçado e estranho ao mesmo tempo.
A linguagem sauriana foi o nome dado pelos jogadores para esse idioma, mas ela tem sim uma história oficial dentro do jogo. Em Star Fox existem vários planetas e galáxias naquele ambiente, mas só pouquíssimos planetas são semelhantes à Terra e podem abrigar a maioria das espécies. Um desses planetas é Sauria, também conhecido como o planeta dos dinossauros. Mas não vá pensando que só tem animais pré-históricos lá não. A maioria das tribos vivem lá e em Cornélia, que é outro planeta semelhante à Terra. Todos eles falam o idioma sauriano. É um idioma praticamente universal em Star Fox, mas ainda assim totalmente estranho. Outros personagens que têm idiomas realmente estranhos nos games são os Pikmins, essas pequenas criaturas coloridas que ajudam o protagonista com as missões durante o jogo. Os Pikmin são uma espécie meio planta e meio animal, e mesmo medindo de 7 a 11 centímetros de altura, podem carregar até 20 vezes o seu peso, muito parecido com uma formiga, pequena e forte. Como os Pikmin geralmente andam em grupo, a comunicação é constante, mas você ouve apenas alguns gemidos e um emaranhado de palavras sem sentido. Porém, o diferencial dessa espécie é que eles podem se comunicar através de outras formas além dessa fala. Pikmins são de alguma forma bioluminescentes. Se você deixar o jogo ocioso por um tempo, os personagens começam a brilhar intensamente suas cores. De acordo com o jogo, essa também é uma forma de comunicação entre eles. Embora, quando eles estão em perigo, também usam essa técnica de brilhar para espantar os predadores. Outra forma eficaz de comunicação entre eles é o canto. Quando estão em grupo, eles às vezes cantam partes da música Luigi's Mansion e a canção I Know Ta, uma música cantada nos comerciais de Pikmin e Pikmin 2. É tipo uma jogada de marketing ali da Nintendo. E essa é também uma forma de comunicação, bem estranha, né? Apesar das várias habilidades desses personagens, pode-se supor que a linguagem Pikmin é muito simples e primitiva. Até onde eu sei também, não existe nenhum nome oficial para esse idioma. Será que é Pikminês? Independente do nome, é um idioma bem estranho. Se você já jogou Okami, vai se lembrar das falas esquisitas do jogo, e mesmo que você se esforce muito, não entenderá nada do que eles dizem. Isso porque toda a fala dos personagens é na verdade criada por amostras embaralhadas das falas originais dos próprios atores de voz. Eles gravaram tudo certinho e embaralharam tudo. E para piorar, adicionaram algumas linhas de áudio criadas por conta própria, misturaram tudo e o resultado foi isso que vocês estão ouvindo aí. No jogo você controla Okami Amaterasu, a deusa do sol, na forma de um lobo branco. Essa personagem é capaz de comunicar-se com animais e plantas, mas toda vez ouvimos o mesmo idioma, como se fosse uma linguagem universal daquele lugar. Okami foi um jogo muito pouco vendido, talvez por ter sido lançado muito tarde para o PS2, foi lançado em 2006. No entanto, as críticas foram favoráveis, pegando nota 93 de 100 e por muitas vezes escolhido como um dos melhores jogos de PS2, e realmente é, né? Mas nem tudo são flores. O Okami apresentou algumas falhas que foram duramente criticadas pelos revisores da época, e uma delas era a quantidade excessiva de diálogo prejudicada pelas vozes geradas por computador. Os críticos lá não gostaram dessa linguagem própria, queriam uma dublagem comum. Na prática, principalmente para jogadores americanos, uma dublagem em inglês aí seria bom para o entendimento do enredo, além da legenda ali, né? Porém, na minha opinião, essas falas únicas de Okami são um diferencial do jogo, e isso fará o título ser lembrado ainda por muitos anos. Nem que seja uma lembrança daquele jogo de PS2 que tinha um idioma esquisito. No jogo Animal Crossing, lançado para o GameCube,
existe um idioma chamado Animalese, e assim como Okami, os sons das falas foram gerados por computador para parecer confuso. Porém, o Animalese teve um método por trás de tudo. Cada letra que os aldeões falam foi sintetizada eletronicamente e um único som para cada letra. Então tudo foi acelerado de forma que realmente não consigamos decifrar. Fora que cada personagem diferente tem o tom de voz modificado, alguns mais agudos, outros mais graves. Mas falando aí a nível de tecnologia no computador, tudo tem um padrão, tanto que é possível até decodificar, traduzir o Animalese para o português, por exemplo, ou qualquer idioma, pois ele tem um padrão lógico no computador. Para você ter ideia, quando desaceleramos o áudio do Animalese, soa muito parecido com o inglês, principalmente se o personagem tem a voz mais aguda e mais alta. Quanto mais aguda e mais alta, mais fácil de entender. Isso comprova que o idioma Animalese é um método automático criado por computador e não uma bagunça de som sem sentido. E de acordo com o programador de som do jogo, Taro Bando, a Nintendo registrou até uma patente para a tecnologia original usada para criar o Animalese, aquele decodificador que eu falei para vocês. O negócio é chique mesmo, hein? E vocês aí achando que eram somente sons estranhos. E por último, um idioma exclusivo dos personagens de madeira da série Tekken, os Mokujins. Apesar dos outros lutadores humanos, animais e monstros entenderem tudo o que ele diz, somente os Mokujins falam esse idioma, que parece até som de madeira batendo, Eles não emitem nenhuma palavra, até porque nem boca eles têm. Mas a questão é como as pessoas entendem o que eles dizem. Na verdade, Mokujin conversa com as pessoas através da telepatia, a comunicação através da mente. Por isso, todos entendem o que ele diz e ele entende todos. Inclusive, ele conversa com os animais e os bichos respondem ele e tudo mais. Esse é um dos dons do Mokujin. E no game Tekken existem apenas 2 seres dessa raça que você pode jogar com eles. Mas lá no final de Tekken 3 mostra até crianças Mokujin e uma esposa bem brava dele. E até em Tag Tournament mostra lá vários Mokujins treinando, então tem bastante mesmo. Deve existir uma raça inteira dessa espécie em algum lugar escondido, provavelmente numa floresta afastada da civilização. Então fica o aviso pra você aí, se você estiver numa floresta e ouvir umas batidas de madeira, provavelmente seja um Mokujin te observando. Ou é só um pica-pau mesmo? Você sabe o que significa paródia? Bom, paródia é uma releitura de algo que já existe, só que com elementos cômicos, geralmente ironizando ou debochando o original. E no vídeo de hoje eu separei 6 jogos que ironizam e debocham outros games mais famosos, não são cópias das obras originais, apenas paródias para tirar um sarro da cara daqueles games. O primeiro exemplo de paródia que eu vou mostrar é justamente o que está na capa do vídeo, o bom e velho James Bond, ou nesse caso James Pond, uma referência óbvia daquele agente secreto super famoso. Aqui o protagonista é um peixe que aparentemente ganhou super habilidades depois que o super vilão do game começou a encher os oceanos com radiação e lixo tóxico. E assim como nos filmes do 007, James Pond é contratado pelo serviço secreto britânico para proteger os mares e eliminar os bandidos em áreas subaquáticas. Mas as referências não param por aí, o protagonista segue por várias fases e tem nomes e cenários que remetem exatamente aos filmes do 007, como Licença para Matar, Da Rússia com Amor e vários outros que quem assiste os filmes 007 com certeza conhece. Sem contar que as sereias sempre estão sendo seduzidas por esse peixoso galã de Hollywood. Nem tanto, esse peixe é feio demais, e apesar do game não ser um super clássico, recebeu nota 7 de 10 e ganhou mais 2 sequências com a mesma pegada do primeiro, sempre paródias falando de outros filmes ou outros games. Na minha opinião, não chega a ser memorável como os filmes do 007, por exemplo, mas como paródia, James Bond achou seu lugar entre os jogos antigos.
Depois do sucesso de Street Fighter, muitas empresas tentaram copiar esse game de luta, tentando engrenar aí no sucesso da Capcom. Bom, nem todas as empresas tentaram isso, porque houve um jogo que se destacou justamente por ser uma paródia de Street Fighter. Eu estou falando do jogo Clay Fighter. Esse jogo de luta foi lançado para o Super Nintendo em novembro de 1993 e posteriormente portado para o Mega Drive no ano seguinte. E uma de suas principais características é o fato de ser tudo feito com argila. Sim, são massinhas que se movem ali durante o jogo. Esse trabalho foi feito pela Interplay Productions e por isso os lutadores são tão feios assim. Não porque foi feito pela Interplay, mas porque foi feito com argila. Inclusive a Interplay tem outro jogo nesse estilo, o Claymates, que é bem diferente, mas segue o estilo de personagens criados fotografando e digitalizando modelos reais em argila. Agora voltando para o Clay Fighter, a maior parte do jogo apresenta o tema circo e focado em humor. E uma coisa interessante, apesar de ser uma paródia de Street Fighter, esse jogo foi feito com a intenção de competir com Mortal Kombat, só que sem sangue e aquela brutalidade dos jogos da Midway. Visualmente falando, não ficou tão parecido com Street Fighter, mas a paródia foi tão boa que ainda na época, Clay Fighter recebeu vários prêmios de melhor paródia de Street Fighter. E eu nem sabia que existia uma premiação para isso. Se você acha que só jogos super famosos ganham paródias, está redondamente enganado, já que em 1993 foi lançado um game de quebra-cabeça chamado Myst. Nesse game aqui os jogadores viajam através de um livro especial para a ilha de Myst, e lá devemos resolver quebra-cabeças e com isso viajar para outros vários mundos que vão revelando a história do jogo e a história de vários personagens. Hoje talvez não seja um game tão atraente assim, mas vendeu 4 milhões de cópias na época, e esse foi o motivo de uma paródia dele ser lançado 3 anos mais tarde. Então o que era Myst, o original, acabou virando uma paródia chamada Pyst, que é esse que vocês estão vendo aí. Eu não sei se é Pyst ou Pyst, mas enfim, vocês entenderam, né? E assim como o Myst original, você resolve quebra-cabeças e interage com vários cenários, porém só vai conseguir progredir no game quem já finalizou o original. Imagina você jogar aqui a paródia sem entender nada do que acontecia no jogo original, vai ser uma coisa quase impossível, né? E por isso esse jogo é tão limitado, ele só serve mesmo para as pessoas que jogaram o Myst original. Sem jogar esse game, você provavelmente vai entender muito poucas piadas que acontecem por aqui. É um jogo não tão famoso assim, mas se encaixou perfeitamente com o tema desse vídeo. Em 1995, a Konami lançava um jogo de nave um pouco diferente do que estávamos acostumados, e quando eu digo diferente, estou sendo generoso aqui, já que muitas vezes esse game se torna bem estranho. Eu estou falando do jogo Parodius, que como o próprio nome indica, é uma paródia do jogo Gradius, entre outros games famosos da época. O Gradius é da Konami também, viu? Na verdade, Parodius tem 6 games, desde 1988 no MSX até 2007 no PSP, mas uma das versões mais notáveis que podemos ver aí no vídeo é a do Super Nintendo, por seus gráficos avançados para o console e efeitos 3D. Essa versão do Super Nintendo é um dos mais famosos. E falando do jogo, para começar, os personagens eram bem bizarros. Alguns davam até medo, mas os efeitos do jogo eram bons, até porque em 1995 os jogos do Super Nintendo já estavam encerrando e dando lugar à nova geração. Então foi aquela fase de jogos com gráficos bem avançados do console 16 bits da Nintendo. Apesar de ter personagens esquisitos e chefes cada vez mais excêntricos, o game é bom, tem uma jogabilidade fluida para um jogo de nave, é claro, e as cores e gráficos são bem agradáveis. Por ser uma paródia, tem personagens coisas estranhas no game, isso é normal. Não é tão estranho assim. Estranho mesmo seria alguém achar esses chefes aí bonitos. Você já conheceu agora há pouco aqui no vídeo o jogo Pyst, lá de 1996. Então saiba que no ano seguinte ele recebeu uma sequência, só que dessa vez parodiando principalmente a série Star Wars. Sim, uma paródia dos filmes Star Wars. O jogo foi batizado de Star Warped e é um videogame de aventura em primeira pessoa que faz uma zoeira direta com a trilogia original de Star Wars, aquela lançada entre 1977 e 1983. O estilo é bem específico e só será atraente
extremamente engraçado para conhecedores do clássico Star Wars, entre outros filmes mais antigos. Se você não assistiu ou não acompanha muito, provavelmente não vai entender as piadas. Às vezes a gameplay aqui é um point and click, outras vezes é múltipla escolha, de vez em quando mostra um cenário todo cartunesco, e várias outras ocasiões mostra uma filmagem real mesmo, parodiando cenas que aconteceram nos filmes Star Wars. Por isso que eu digo a importância de você conhecer o filme para entender esse game. Tem muita referência envolvida, muitos trocadilhos, mas só para quem entende do assunto e entende um pouco de inglês. Se não, provavelmente será um jogo bem chato e monótono. E pra fechar o vídeo, tem um jogo lançado em 1995 que fez paródias exageradas de outros games antigos. Naquela época até enganou muita gente, fazendo pensar que o jogo inteiro era de faroeste. Logo no começo já estamos num Sunset Riders versão desenho animado, porém era só a primeira fase mesmo. As outras que vêm a seguir são paródias de outros games famosos, como Metal Slug e até Street Fighter. Referência é o que não falta aqui. O nome desse título é Charlie Ninja, e sua função é capturar bandidos foragidos em troca de uma boa recompensa em dinheiro. E como o próprio jogo já sugere, você é um ninja e como tal vai arremessando shurikens e atacando os inimigos com espadas ninjas. Charlie Ninja é um jogo curto, em 30 minutos dá pra jogar do começo ao fim. Porém é bem difícil, até você pegar o jeito de cada fase, de cada chefe, vai gastar muita ficha, vai gastar muito tempo. Ainda mais porque os inimigos vão nascendo ali do seu lado, se você ficar parado só vai chegando mais e mais inimigos. Pelo menos tem um modo cooperativo, que deixa tudo um pouco menos complicado. Eu até já joguei esse game aqui em live no canal e achei difícil e divertido, então vale a pena sim jogar, principalmente com os amigos. O primeiro exemplo de esquisitice que eu vou mostrar está no jogo Kuma Ultra, lançado apenas no Japão em 2003. Esse game é protagonizado por um urso polar chamado Kuma, e não é o Kuma lá do Tekken não, é outro Kuma. Esse aqui desistiu de sua vida selvagem para se tornar um cantor profissional de enka. Enka é um estilo particular lá no Japão de música, principalmente sobre baladas, canções de amor e por aí vai. Só nesse exemplo aí já deu pra ver que o jogo é fora dos padrões, né? No entanto, esse urso tem um dom especial, ele improvisa a música ali na hora, ele cria as letras conforme a sua interação com ele dentro do game. Ou seja, você interage um pouco com o urso, com algumas perguntas e respostas, e dependendo do que você escreveu, será uma letra da música, será a letra da música que ele cantará. Uma proposta até legal, né? Mas num ambiente bem estranho, com o urso polar repetindo tudo que você escreveu de forma cantada. É praticamente um simulador de composição musical. Fora essa bizarrice, não tem mais nada para fazer no game, só ouvir o Kuma cantar para você. Em japonês, é claro, o que torna ainda mais estranho. Já outro bem mais conhecido aqui no Brasil, só que ainda assim muito estranho, é Mr. Mosquito. E dessa vez você controla o mosquito que passa a vida inteira incomodando uma família de japoneses com o objetivo de sugar o máximo de sangue dessas pessoas durante o verão para que possa descansar no inverno que está chegando. Mosquitinho folgado, hein? Porém você precisa sugar o sangue sem que os humanos percebam, senão eles ficarão agressivos e eventualmente vão te atacar e te matar. Então tem que picar os humanos no stealth mesmo. Existem alguns pontos específicos das pessoas que você deve picar e para evitar que seja visto, Mr. Mosquito pode ativar algumas coisas ali na casa para distrair os humanos. É um Metal Gear Solid versão mosquito da dengue praticamente. Apesar de ser um game com uma temática japonesa, ele também foi lançado na Europa e América entre 2001 e 2002 e pode até ser bem divertido jogar dependendo da pessoa e do gosto da pessoa. Porém, Mr. Mosquito tem uma questão em que todas as regiões do mundo concordam. Esse jogo de PlayStation 2 é muito estranho. Shower attack. Would you like some more? Speak to you soon.
Agora um game com o visual e a jogabilidade que até são interessantes. O estranho mesmo aqui são o que temos que fazer em Strange Panic, um jogo lançado em 2001 exclusivamente para o PlayStation 2. O objetivo principal gira em torno de uma jovem chamada Linda, que tem o poder de dobrar, beliscar e esticar os seus inimigos e objetos com um lenço mágico que ela usa em volta do pescoço, e ela vai lutando com várias criaturas usando esse lenço para resgatar as suas irmãs. Mas o que chama mais atenção aqui dentro desse game é que em certa parte muitos inimigos são mulheres com peitos enormes e você deve puxá-los até que eles estourem. Sim, você entendeu corretamente. Você estica os peitos gigantes das inimigas até eles explodirem. Isso sim é uma coisa bem estranha. Apesar da proposta meio cômica, com o ambiente todo colorido, o enredo é sobre exorcizar demônios para resgatar as suas irmãs que estão possuídas pelo capiroto. Bem bizarro e ao mesmo tempo bem estranho. No geral é um jogo interessante, com fases e batalhas com chefes que valem a pena dar uma conferida. Só achei estranho mesmo o estilo de batalha, quando temos que estourar os peitos das inimigas. Fora isso, é só as estranhezas comuns de um jogo de videogame. Se você acompanha esse canal aqui no YouTube há algum tempo, sabe que poucos dias atrás eu postei um vídeo chamado Jogos Criados por Acidente, e lá eu citei alguns games que inicialmente eram uma demonstração gráfica de algum console e acabaram ganhando uma versão oficial. Se você não assistiu, tem um link na primeira linha da descrição. Enfim, esse título que eu vou mostrar agora tem a mesma proposta daquele vídeo. Ele foi criado originalmente como uma demonstração técnica para o PS2, mas surpreendeu tanto que foi lançado posteriormente no console de forma oficial, e até ganhou um relançamento aí no PlayStation 4 em 2015. O jogo se chama Fantavision e é um videogame de quebra-cabeças em tempo real que você vai resolvendo fogos de artifício. É tipo um Tetris de fogos de artifício. Ele se baseia em habilidades rápidas de combinação de cores e reconhecimento de símbolos. Parece meio chato falando assim, mas na prática é mais interessante. Basicamente, fogos de artifício são lançados ali na tela, onde pairam por um tempo antes de desaparecerem. Então o objetivo do jogador é controlar a direção de um raio até capturar esses fogos, juntando 3 ou mais fogos da mesma cor para que eles sejam detonados, criando uma reação em cadeia. É um Tetris psicodélico com fogos de artifício. Visualmente achei o jogo até meio confuso, mas ao mesmo tempo bem divertido depois que você aprende a jogar. Porém, esse jogo aqui é fichinha, esse jogo aqui não é nada perto do próximo que eu vou mostrar agora. Esse que eu vou mostrar agora, aí sim ele é estranho demais. 19 change. Great. Star. E para encerrar, o game mais diferentão dessa lista, e ainda assim o mais desejado entre os jogadores de PlayStation 2. Eu estou falando do atraente Demolition Girl, onde batalhamos com uma moça gigante com poucos trajes e que está pisoteando a cidade. Sim, ela é uma gigante que fica pisando nas coisas, quebrando tudo pela cidade. Apesar da estranheza, tenho certeza que você vai querer jogar com certeza. O enredo conta a história da supermodelo Riho, que está em uma sessão de fotos numa pequena ilha quando é mordida por uma criatura alienígena, e essa criatura a transforma numa gigante enfurecida com o objetivo só de destruir tudo que tem pela frente. E é nessa hora que o jogador tem que pilotar vários veículos militares com diferentes armas para proteger a população dessa bonitona esmagadora de casas. O jogo até diz que ela tem 48 metros de altura e o objetivo final do jogador não é abater a moça, e sim tranquilizá-la, pois ela está sendo controlada pelo alienígena que a picou, então temos que fazê-la voltar a si para evitar maiores danos na cidade. Esse jogo extremamente estranho faz parte de uma linha de videogames de baixo custo chamada The Simple Series e foi publicada pela empresa japonesa D3 Publishers, uma subsidiária lá da Bandai Namco. Ou seja, os criadores recebem pouco orçamento da Bandai Namco para desenvolver um game de sucesso, então é necessário muita criatividade para criar um título chamativo, e em Demolition Girl eles alcançaram esse objetivo, nem que seja só para ver a modelo de biquíni em tamanho gigante. Em qualquer
qualquer jogo de tiro, seja em primeira ou terceira pessoa, uma das estratégias mais eficazes é estar preparado para a ação a qualquer momento. Qualquer coisa que aconteça ali, você tem que estar preparado. E a última coisa que você quer que aconteça durante o tiroteio é usar todas as balas do seu pente e ter que recarregar ali bem no meio da ação. Alguns segundos que você acaba perdendo recarregando a sua arma pode ocasionar uma morte sem sentido, e por conta disso é compreensível que muitos jogadores recarreguem suas armas sempre que podem. Só que alguns jogadores vão além e costumam levar isso ao extremo, recarregando sua arma ali depois de disparar apenas uma ou duas balas. Mal der um tiro, já recarrega. Armas que tem aí 30, 60 tiros, eles recarregam o tempo todo. Na verdade, torna-se até um hábito onde você apenas pressiona automaticamente o botão de recarregar mesmo com a sua arma já recarregada, vira quase um vício recarregar o tempo todo. Claro que essas poucas rodadas extras que você recarrega ali pode acabar salvando sua vida, mas também pode ser que você seja atacado enquanto realiza uma recarga desnecessária. É uma faca de dois gumes, né? Não sei se é bom ou ruim, mas é uma mania bem estranha que muito jogador tem. Eu mesmo faço muito isso, mas e você? Também tem esse hábito estranho enquanto joga, recarregar a todo momento? Comenta aí. Outra coisa estranha que muitos jogadores têm o costume de fazer é guardar os melhores itens para usar no futuro contra um chefe ou algo assim. Só que no final das contas nunca mais usa esse item, o item fica guardado lá e você até esquece de usar. Imagine só você avançando no jogo e se depara com um item devastador, aquele item que vai te ajudar significativamente numa batalha contra um chefe, contra o chefe final, por exemplo. Pode ser uma poção super poderosa, um explosivo muito raro ou até mesmo uma arma muito forte com pouca munição, a bazuca ou sei lá. Seu primeiro pensamento lógico, é pegar esse item e guardá-lo para uma ocasião especial, aquela ocasião que você vai enfrentar um inimigo muito perigoso. Porque muitas vezes você acaba terminando o jogo antes mesmo de ter a chance de usar esses itens, ou porque o chefe nem era tão forte assim, ou porque você encontrou tantos outros itens bons pelo caminho e que esse super item aí que estava guardado acabou sendo desnecessário. Você esqueceu o item guardado e nem usou nada. Eu faço muito isso principalmente quando jogo Survivor Horrors, guardo munição, né, guardo bastante vida, e chega no final eu zero o game, finalizo tudo e sobra muita vida, muita munição, guardo muito item à toa. Você faz isso também? E falando em inventário, uma coisa estranha que acontece muito nos games é uma organização compulsiva de alguns inventários. Um exemplo perfeito está em Resident Evil 4. Muitos jogadores gastam mais tempo organizando os itens ali por cores, tamanho e necessidade de uso do que ficar jogando realmente. Claro que é bom, né, ter tudo arrumadinho ali, mas em certos games acaba sendo uma obsessão manter tudo no lugar. Eu não costumo fazer muito isso enquanto jogo, mas quando eu estou em live, por exemplo, aqui no canal, tô jogando Resident Evil 4, qualquer outro jogo que tenha um inventário bagunçado ali, o próprio pessoal que tá assistindo sempre me cobra uma melhor organização no inventário. Mas fala a verdade, um inventário bem organizadinho é bonito de se ver, né? O quarto do jogador na vida real pode até ser uma zona, mas o inventário lá no videogame sempre está em dia. Depois que os jogos em mundo aberto se tornaram extremamente famosos e a tecnologia dos videogames ia avançando, os mapas se tornaram cada vez maiores, são quilômetros e quilômetros de mapa para você explorar. E junto com tudo isso veio um grande problema, as missões exigem que você dê muitas voltas e gaste tempo demais só para ir de ponto A até o ponto B. E se você for aquele tipo de jogador acostumado a fazer missões rápidas, a melhor opção seria pegar um atalho, e aí que mora o perigo. Com certeza todo mundo já passou por aquela situação em que tem uma montanha mal posicionada ali no mapa que está bloqueando justamente o seu progresso. E a única opção, a opção mais viável, né, é fazer o caminho mais longo, contornar essa montanha. No entanto, os mais apressadinhos caem na tentação de criar seu próprio atalho escalando ou dirigindo sobre essa montanha. E às vezes até funciona, mas outras vezes você acaba ficando preso ou simplesmente perdendo mais tempo do que levaria para dar a volta nessa montanha
montanha, você inventa de criar um atalho e acaba sendo muito pior. Eu fiz muito isso, por exemplo, quando eu joguei Death Stranding. As missões aqui solicitavam que eu fizesse entregas super longas e eu resolvia pegar uns atalhos ali pelas montanhas e acabava me perdendo, caindo, morrendo, perdia muito mais tempo do que tivesse feito o caminho mais longo, o caminho convencional. Resumindo, atalhos são bons nos games, mas só quando dão certo. Em certos estilos de jogos, devemos coletar alguns itens e guardá-los, pois só iremos usá-los lá no futuro, né, numa fase lá na frente do jogo. Mas só que quando jogamos pela primeira vez, como saberemos se aquele item será útil ou não? Bom, por via das dúvidas, muitos jogadores pegam todos os itens que estiverem pelo caminho. Aquela mania estranha de pegar tudo que está pela frente. Isso acontece principalmente em RPGs, que tem milhares de itens, milhares de missões, e os novatos geralmente têm essa mania de carregar um monte de lixo por um bom tempo até descobrir que esses itens não valem nada. Eu sei que as intenções desses novos jogadores são boas, né? Não correr o risco de deixar um item bom pra trás, aquela armadura que parece bonita, parece boa, mas a verdade é que se o item fosse bom mesmo, não estaria ali no chão, né? Essa mania é bem estranha, mas aposto que todo mundo aqui já fez. E no final você acaba se tornando somente o maior catador de lixo dos games. E por último, uma coisa estranha que demonstra a falta de confiança dos jogadores em certos games, o salvamento automático. Bom, o recurso do salvamento automático já existe há muitos anos, e ainda assim a maioria dos jogadores ainda não confia totalmente nessa função. Fala a verdade, eu tenho certeza que você faz isso. Muitas vezes você pode até ter visto aquele ícone pequeno de salvamento, aquele salvamento automático que aparece na tela, mas só vai ficar tranquilo, né? Só vai ter um desencargo de consciência ali quando entrar no menu para salvar manualmente. Eu aposto que você faz isso. Por alguma razão, todos nós achamos que o salvamento manual é mais confiável. Claro que não existe nenhuma razão real para essa desconfiança, né? Porque os salvamentos automáticos geralmente funcionam. Você não vê muita reclamação aí que o jogo salvou automático e você perdeu seu salve. Mas por via das dúvidas, é melhor sempre salvar manualmente, né? Aliás, enquanto eu edito esse vídeo, estou salvando a edição manualmente o tempo todo aqui, pois eu não confio que o salvamento automático aqui do meu editor de vídeo vai funcionar. Bom, pelo visto, essa desconfiança vai além dos games. Como o título do vídeo são jogos ridiculamente estranhos, nada mais justo que começar com um game que você é uma bola. Isso mesmo, uma bola de praia com vida própria que vaga por aí em labirintos suspensos no ar. O nome do jogo é Kula World, e o principal destaque desse título é sua física gravitacional, e a estranheza, claro. No meio do caminho de cada uma das 45 fases do game, você precisa coletar chaves, moedas, frutas e até pílulas de remédio. Pílulas ingeridas pela bola, sei lá de que jeito. Mas ao fazer isso, ingerir as pílulas, bagunça ainda mais a física do jogo, deixando a fase cada vez mais difícil. Tudo isso com um contador de tempo, que aliás é medido por uma ampulheta que fica ali no centro da tela. Durante o trajeto há várias barreiras e espinhos que podem furar a nossa protagonista, mas fique tranquilo que ela não morre na primeira espinhada não, essa bola do Kiko aí. Ela só perde pontos, tipo o Sonic perde anéis. Só dá game over mesmo, ou fura a bola mesmo, né, se perdermos todos os pontos. Acho que vocês já perceberam, né, que Kula World é um jogo bem estranho, mas é bem divertido para quem gosta de quebra-cabeças assim. Inclusive, esse título foi um dos primeiros jogos a adotar o uso da função de vibração do controle DualShock do PlayStation 1. Foi um dos primeiros games a usar isso, o que já é um pontinho positivo para ele. Resumindo, não é um jogo ruim para o estilo quebra-cabeça, mas é sim ridiculamente estranho. Se você não achou tão estranho assim o primeiro game, se prepare então para o próximo. Esse com certeza pode ser classificado como um jogo dos sonhos, o simulador de sonhos do PS1. Não, eu não tô brincando, é um simulador de sonho.
Esse jogo foi lançado em 1998 com o intuito de trazer jogadores não tradicionais para os videogames. E põe não tradicional nisso, né? Aqui você está dentro de sonhos, o que dá um leque de opções, né, de cenários e acontecimentos. Você pode pôr o que quiser no jogo. E por isso o game te leva a vários locais aleatórios que se conectam a outros lugares aleatórios infinitamente. Exatamente como num sonho, né? Uma hora você está dentro de uma casa, por exemplo, e de repente está num campo verde correndo atrás de um cavalo. É bem bizarro mesmo. O jogo não é linear e a principal função do jogador é explorar os inúmeros cenários estranhos criados para deixar você bem confuso, tipo num sonho. Se alguém não achar LSD Dream Emulator estranho, deve estar mais alucinado que o protagonista do game. Dos mesmos criadores de LSD Dream Emulator, Hitman Face é um jogo de ritmo, que na teoria parecia promissor, porém na prática tem mais tendência a causar convulsões nas pessoas do que diversão em si. Apesar de ter elemento de ritmo sim, seu principal objetivo é desenhar um rosto na tela central baseado numa imagem que é mostrada a você um pouquinho antes de cada nível. Eles mostram a imagem por alguns segundos e você precisa desenhar esse rosto, mas não é só um lápis desenhar não. O desenho é feito baseado nas formas dos botões do console, dos botões do PlayStation, quadrado, triângulo e bolinha. E o pior, né? Tudo tem que ser feito no ritmo da música que estiver tocando. É um jogo bem difícil, principalmente se você tiver memória ruim e dificuldades em desenhar rostos. Sem contar que a tela fica piscando o tempo todo, o que deixa o visual do game ainda mais estranho. Eu gosto sim de jogos de ritmo, existem muitos bons por aí, mas Hitman Face só é ridiculamente estranho mesmo. Talvez esse seja o jogo mais estranho e ao mesmo tempo o mais criativo desse vídeo. E não se engane não com os gráficos. Vibe Ribbon é um jogo muito bem feito. Estranho, mas bem feito. Quando ele foi lançado lá no Japão, o PS2 já estava no mercado aí há 6 meses. Então ninguém deu muita moral para o game. Todos queriam saber da nova geração, né? O Vibe Ribbon ficou para trás. Mas mesmo assim, vamos lá conhecê-lo melhor. Vibe Ribbon tem um conceito verdadeiramente único para a época. Os jogadores controlam Vibe, um coelho desenhado em linhas que tem como principal objetivo evitar vários obstáculos e armadilhas enquanto caminha e canta. O bicho é multifuncional, né? E a melhor parte é que a letra da música ali, muitas vezes é o coelho dizendo o que você deve fazer, qual botão deve apertar e tudo mais. É quase um tutorial cantado em tempo real de um jogo do ano 2000. Só por isso já seria um jogo bem interessante. Mas o melhor de tudo é que existe uma coisa que diferencia esse título dos outros games de ritmo, que é a capacidade dele de se adaptar a outros CDs de música que você coloque no console. É isso mesmo que você entendeu. Durante o jogo, você pode abrir a tampa do seu PS1 e colocar outro CD de música ali, e o jogo tenta construir as frases conforme aquela música que você colocou. Eu disse que ele tenta sincronizar, né? Porque nem toda música dá certo ali. Se a música for muito louca, muito perdida mesmo, não dá certo. Aliás, oficialmente nem era para isso acontecer. É uma falha no jogo que te dá essa possibilidade, e isso é bem legal. Claro que uma música diferente da original não terá uma jogabilidade perfeita, isso vai depender muito de música para música, mas já é um diferencial bem interessante, né, para um jogo estranho do PS1. Agora, se você curte uma música mais calma e reconfortante, precisa jogar Fluid, um jogo que te faz viajar por vários lugares controlando um golfinho, enquanto coleta elementos musicais com a intenção de criar as próprias faixas. Coletar no modo figurado, o golfinho mesmo não faz nada, ele só passeia ali por certos lugares para aprender certos sons. E quando eu digo viaja por vários lugares, eu falo sério. Ele pode flutuar pela floresta, por ruínas e até pelo espaço. Tem muito lugar estranho para o golfinho passear.
Tudo o que você precisa fazer é escolher para que lado vai, pois de tempos em tempos aparecem duas opções ali na tela, então é só decidir se vai para um lado ou para o outro. Cada lado é um cenário. A jogabilidade aqui deve ser a mais fácil do mundo, né, já que não é possível controlar o golfinho fora da rota pré-determinada pelo game. A única coisa que você precisa fazer mesmo é escolher para qual cenário vai. O resto é só relaxar, enquanto a música vai se formando automaticamente ali conforme o cenário que você escolheu. Um golfinho nadando sem sentido nos lugares mais improváveis possíveis. Estranho é um apelido carinhoso para o jogo Fluid do PS1. Você acha Dominó um jogo estranho? Não. Pois é, eu também não. Mas sua ideia de jogar Dominó vai mudar completamente quando conhecer o jogo Senhor Dominó, lançado em 1998 para o PS1. Aqui você controla uma peça desse jogo de tabuleiro que corre em lugares como mesa da cozinha ou um balcão de supermercado. E ele corre mesmo, tem pernas e tudo mais. Durante as missões não há muito o que fazer, a não ser desviar de alguns obstáculos, pegar alguns boosts, enquanto o personagem joga várias peças pelo caminho. Conforme ele vai correndo, vai jogando outras peças de dominó atrás. E no final da volta, vemos um efeito dominó personalizado ali do game, que muitas vezes traz um ar bem cômico, incluindo até moradores da casa onde o cenário aconteceu e vários outros objetos. É uma parte bem engraçada mesmo do jogo. É um tremendo de um efeito dominó. Senhor Dominó é um jogo cômico e até bem interessante, porém, na minha opinião, ridiculamente estranho. Bem no comecinho da vida do PlayStation, a Sony disponibilizou para a venda um kit de desenvolvedores amadores chamado NetArose. Esse kit aí fornecia um console modificado que você podia conectá-lo ao seu computador e a partir daí criar seu próprio jogo. Legal, né? Um console feito para criar jogos. E também você podia enviar esse jogo para a Sony. Se a empresa aprovasse o seu projeto, o jogo era lançado em demos em revista daquela época. Muitas demos foram lançadas pelo mundo afora. Acredito que muitos talentos se destacaram devido a esse projeto da Sony. Os jogos indies do PS1, vamos dizer assim. Mas também tinha aqueles jogos estranhos e esquisitos, né? E um deles era Clone, um game estilo Doom das antigas, mas com uma diferença. Todos os monstros e inimigos eram clones e os lugares eram infinitamente parecidos. Infinitamente mesmo, porque o jogo não acaba. Você ficava matando esses clones todos no mesmo lugar até cansar e desligar o videogame. Fora isso, o jogo nunca termina. Claro que existia sim objetivos e missões, como pegar uma chave, abrir uma porta ali, mas sempre em lugares muito parecidos e inimigos idênticos. Esses inimigos aí tipo esqueleto com a cabeça de ovo e olhos arregalados. Tem esse bicho no jogo inteiro. Apesar da estranheza, Clone tem seus pontos positivos. Ele realmente traz uma atmosfera sombria de um jogo de sobrevivência. Até porque o jogo Clone não tem som de fundo, então jogar isso aqui à noite naquela época não era pra qualquer um, dava medo mesmo. O vídeo de hoje está mais estranho do que nunca, pois eu escolhi a dedo 15 jogos que eu considero bizarros, ou por causa do visual, ou por causa da proposta estranha do game. São jogos no mínimo diferentes dos convencionais, porém isso não quer dizer que os títulos vão ser ruins, né? Tem muito game aí que vale a pena jogar do começo ao fim, mesmo com toda estranheza, e eu vou estar detalhando aí quais games são esses. Assista o vídeo até o final, não se esqueça do like se gostar do conteúdo. Esse é o Nostalgia dos Games, e bora pro vídeo. Se você está procurando jogos de navinha, também conhecidos como Shooting Up, para jogar no seu PS1, talvez acabe desistindo da ideia quando conhecer Cho Aniki, um título de 1995 lançado no Japão que traz imagens bizarras que não dá mais para desver. A jogabilidade é semelhante aos jogos de nave convencionais, só que com personagens estranhos demais até para um jogo de comédia japonesa. E sem contar essa obsessão por homens musculosos aí só de cuequinha, o jogo até oferece uma história que
tenta explicar o porquê estamos vendo toda essa bizarrice. Apesar da aparência incomum, Cho Aniki foi um jogo famoso no Japão e teve várias sequências e adaptações ao longo dos anos, e o público gostava justamente por causa da excentricidade desse título. Ainda nesse vídeo eu falarei sobre alguns games de ritmo e música do PS1, mas sem dúvida esse aqui é o mais bizarro de todos. Gabba Scream é um estranho jogo de ação e aventura no qual o jogador pode viajar por diferentes lugares usando um tênis voador, e em cada lugar ele consegue interagir com objetos e pessoas na intenção de ganhar todos os CDs daquele lugar, sim, CDs de música. Depois disso a música será desbloqueada e poderá ser tocada em casa. Você leva o tênis de volta para casa e pode ouvir as músicas que você conquistou. Você não entendeu errado, o protagonista principal é um tênis que tem vida própria e gosta de ouvir músicas dos mais variados ritmos, porém não tem dinheiro para comprar seus próprios CDs e sai pelo mundo explorando locais e conquistando a confiança de moradores até ganhar um CD novo. Não sei o que é pior aqui, o protagonista ser um calçado ambulante ou alguém querer jogar esse game. Na época do PS1, jogos bizarros iam além da proposta de jogabilidade, mas também se estendiam até os protagonistas, e no jogo Kula World, os jogadores assumem o papel de uma bola de praia que se aventura por um labirinto flutuante com um céu psicodélico como plano de fundo. O objetivo é saltar e rolar por labirintos flutuantes em 3D que parecem tirados diretamente de um sonho. É um jogo de plataforma onde você controla uma bola. O game é de 1998 e na época os críticos elogiaram o conceito inovador, e até hoje Kula World tem um número relevante de fãs. Realmente não é um jogo ruim, achei bem interessante, só é estranho mesmo. Você já ouviu falar de um jogo em que os jogadores escalam uma torre assustadora para se tornarem um cérebro gigante no final? Pois é, no jogo Sentinel Returns, você controla um personagem que se move precariamente em um mundo obscuro enquanto é perseguido por um ser conhecido como Sentinela. O Sentinela está constantemente escaneando o mapa à sua procura, e o seu objetivo é escalar um longo caminho até esse Sentinela que fica lá no topo mais alto do mapa. Chegando lá você vai absorver a energia desse ser. Durante as 650 fases do game, o protagonista precisa criar ou destruir objetos e pode usar a sua energia vital para criar pedras e robôs hospedeiros, transferindo aí a sua consciência para cada um desses objetos durante toda a jornada. É uma coisa bizarra e contra-intuitiva, você se move transferindo sua consciência enquanto o Sentinela te procura o jogo inteiro. Sentinel Returns é classificado como um quebra-cabeças do PS1 e o ambiente alienígena e sombrio deixa tudo ainda mais difícil. Toda vez que alguém fala de jogos estranhos no PS1, o primeiro nome que me vem à cabeça é LSD Dream Emulator, um título que prometia uma experiência surreal e psicodélica que confunde os limites entre os videogames e a arte abstrata. Uma frase muito bonita para dizer que é um jogo estranho. Aqui os jogadores estão em um mundo desorientador e em constante mudança, sem objetivos ou metas, capturando a natureza bizarra e ilógica do subconsciente. Segundo o enredo do game, você não usou o LSD nem nada, e toda essa bizarrice é apenas imagens do sonho de alguém. LSD Dream Emulator não é um jogo para todos, é um título experimental que exige paciência e mente aberta, mente muito aberta mesmo, né? Alguns chamariam de inovador, eu só achei estranho demais mesmo.
Você provavelmente já conhece os jogos pinball, tem as máquinas arcades e até várias versões para consoles de videogame, mas eu acredito que poucos jogadores conhecem o jogo Paranoia Escape, lançado em 1998 para o PS1, e é considerado o pinball mais bizarro de todos os tempos. Paranoia Escape lança os jogadores em um mundo grotesco e de pesadelo, onde o pinball se torna uma batalha perturbadora pela sobrevivência. Desde o começo, os jogadores são bombardeados com uma enxurrada de visuais bizarros e sons perturbadores, enquanto você controla duas caveirinhas que representam os gatilhos do pinball. À primeira vista sim parece um FPS, mas é um pinball ambulante que pode rebater os próprios elementos e inimigos pelo caminho, enquanto desvia das barreiras mais grotescas do mundo dos games. O jogo começa medonho e vai piorando ao longo das fases, e se você busca um título bizarro de ação frenética no PS1, esse pode ser uma opção. Para o número 7 desse vídeo eu deixei Pepsi Man, que é apenas um jogo comum de correr, pular plataformas e coletar itens ao longo do caminho, e ao mesmo tempo bizarro, né, pelo fato do protagonista ser um super-herói movido a Pepsi, que coleta latas enquanto corre desesperadamente. Esse título foi criado como uma propaganda para a marca de refrigerante, o que explica todos esses banners de Pepsi. E além do protagonista de roupas muito apertadas, de tempos em tempos o jogo mostra vídeos de um cara comendo besteira e tomando mais Pepsi. É propaganda pura, né? Um jogo muito legal, muito difícil e muito estranho. Você com certeza já ouviu falar de jogos do Spider-Man, mas e o jogo Spider do PS1, você conhece? Não tô lembrado não. Esse título é de 1997 e conta que um cientista brilhante, após um experimento fracassado, se vê habitando o corpo de uma aranha que ele mesmo ajudou a modificar. A partir daqui, os jogadores navegam por um mundo cheio de obstáculos e perigos microscópicos enquanto controlam a aranha mutante. Além do seu conceito excêntrico, Spider apresenta um enredo bizarro envolvendo uma corporação sinistra e várias outras mutações que se tornam seus inimigos. Um jogo diferente e não chega a ser tão bizarro, a não ser que você tenha aracnofobia, aí isso será um problema. O número 9 dessa lista é Kowloon's Gate, um jogo de aventura e exploração lançado apenas no Japão em 1997. No game você se move livremente entre as ruas escuras da cidade de Kowloon e encontra várias pessoas, vários objetos e criaturas estranhas em meio à escuridão e músicas perturbadoras. O objetivo do game é abordar reflexões filosóficas profundas sobre a vida, religiões e várias outras coisas mais complexas, mas acabou mesmo gerando estranheza entre os jogadores. Apesar disso, Kowloon's Gate acabou se tornando um clássico cult no Japão e até hoje tem um grande número de fãs. A proposta até pode ser interessante, só que na prática eu só vejo um jogo estranho até para os padrões japoneses. Falando em jogos estranhos no padrão japonês, eu escolhi Power Shovel, um tipo de simulador de construção que pede que você use um maquinário pesado para completar tarefas não convencionais. Você começa coletando areia e logo estará destruindo carros, servindo curry no prato de alguém e várias outras tarefas insanas que nada tem a ver com equipamentos pesados. No final é um jogo bem engraçado e até divertido dependendo do seu humor, só que ainda é bem estranho.
Certa vez aqui no canal eu fiz um vídeo sobre personagens bizarros em jogos do PS1 e Mr. Dominó apareceu até na capa. No One Can Stop Mr. Dominó é um jogo de plataforma de ação e quebra-cabeça em que você controla o próprio Senhor Dominó. O jogo consiste nessa peça aleatória correndo em várias fases, tentando colocar peças de dominó no formato correto, enquanto navega pelos muitos perigos desse percurso. Se você conseguir colocar as peças certas nos caminhos certos, eventualmente acionará um mecanismo efeito dominó que vai ser o aviso que você terminou o estágio com sucesso. Além do nome estranhamente longo, No One Can Stop Mr. Dominó sempre chama atenção pela estranheza dessa peça correndo pela mesa. O jogo que vou falar agora é bem inovador e até interessante, mas acaba espantando muitos jogadores por causa do seu visual. VB Ribbon é um jogo de ritmo minimalista que faz você navegar por vários níveis cheios de obstáculos, e esses obstáculos são gerados pela batida da música que você está ouvindo. Cada batida da música que está tocando naquele momento gera uma barreira ou plataforma que atrapalha o caminho do protagonista, e você precisa superar esses obstáculos enquanto curte a música ao fundo. As músicas inclusas no jogo não são tão boas dependendo do seu gosto musical, porém outro fator positivo do jogo VB Ribbon é que o game permite que você pegue músicas de praticamente qualquer CD, coloque no seu PlayStation e gere níveis personalizados com base nessas faixas. Imagine só você controlar esse coelho maluco ouvindo seu melhor CD de música dos anos 90. A proposta era boa e o jogo realmente era ambicioso e inovador, só que ainda bem estranho. E falando em jogo bom e estranho, eu não poderia deixar de citar Incredible Crisis e seus inúmeros minigames bizarros e engraçados. Para quem não conhece, aqui você controla uma família de pessoas comuns enquanto elas suportam o dia mais incomum de suas vidas. Você começa com o minigame do cotidiano do trabalho e fazendo algumas tarefas simples da família, e quando menos espera já está escapando de OVNIs, lutando contra os inimigos mais inusitados e várias outras situações absurdas possíveis e impossíveis. É um jogo bem engraçado mesmo, bastante minigames diferentes, criativos e bizarros ao mesmo tempo. Resumindo, vale a pena jogar. Bishi Bashi Special da Konami é uma compilação dos dois primeiros jogos da franquia japonesa que foi traduzido e lançado no ocidente no PlayStation 1. E apesar de estranho, é um jogo interessante para quem curte minigames. Bishi Bashi Special consiste em vários minijogos com controle simples de ritmo rápido, misturando ali cenários alegres, coloridos e até alguns bizarros. Esse é um exemplo de um jogo que pode ser estranho e divertido ao mesmo tempo. Tem vários minigames diferentes e muitos você nem vai saber o que fazer de tão frenético que o jogo é. Principalmente jogando em várias pessoas, esses minigames são muito divertidos. E assim como em Incredible Crisis, esse título estranho pode entrar na lista dos jogos que você pode jogar no PS1, mesmo sendo bizarros. E para encerrar eu escolhi mais um jogo de ritmo, mas não é nada parecido com Guitar Hero ou outro título nesse sentido. Guitar Hero não é nada perto de Fluid. Bom, em 1998 a desenvolvedora Opus aparentemente estava com tempo de sobra e muita liberdade na criação de um game e criaram o jogo Fluid, um laboratório de som interativo simples onde os jogadores podiam criar e gravar suas próprias mixagens organizando amostras e batidas do jogo. É um jogo de criar música praticamente, só que você cria essas mixagens enquanto controla um golfinho nadando nos mais diversos ambientes submarinos. Aí durante o mergulho você pode fazer algumas escolhas de que lado
você deve ir com um golfinho, e essas escolhas resultarão em batidas e remixes que são salvos no menu para você ouvir depois como uma música pronta. Eu realmente acho interessante jogos de ritmo, mas com certeza existem formas muito mais eficazes de criar música do que fazendo escolhas enquanto pilota um golfinho em ambientes aleatórios e bizarros. Mas se você gosta de coisas estranhas, pode jogar Fluid tranquilamente no seu PlayStation 1. Uma coisa bem comum no mundo dos videogames são aparições de personagens em outros jogos, principalmente em jogos de luta. Sempre tem participações especiais e crossovers aparecendo por aí. Até aí nada demais, né? Um fato tão comum e tão corriqueiro quanto um PlayStation 2 desbloqueado. O problema é que existem aparições bem estranhas e até engraçadas. Personagens que não tem nada a ver são colocados como jogáveis em outros jogos, e eu separei alguns exemplos para o vídeo de hoje. Vamos lá. A primeira aparição que não se encaixa muito bem nos games é a de Link em Soul Calibur 2. É isso mesmo, com a Master Sword, Hylian Shield e tudo que tem direito. Ainda bem que não tem a nave, né? Senão seria bem pior. Soul Calibur já é conhecido por aparições de personagens diferentes no game, mas o pequeno Link como lutador foi bem mais estranho. Bom, o primeiro Soul Calibur original foi facilmente um dos melhores jogos de luta do Dreamcast, porém quando saiu sua sequência, o Soul Calibur 2, já era um game multiplataforma, tinha para PlayStation 2, Xbox clássico e até para GameCube. E cada console ganhou uma participação especial diferente. E a mais estranha foi a do GameCube, com o Link de The Legend of Zelda. Além da Master Sword e do Hylian Shield que eu citei, Link também dá os mesmos golpes que ele usa em seus RPGs de ação. E até possui várias armas conhecidas aí dos RPGs, como bumerangue, arco e flecha e até bombas. E até que o Link manda bem como lutador, os golpes se encaixam muito bem no game. Para quem não joga Super Smash Bros, ver o Link num game de luta parece bem estranho, já que estamos acostumados a vê-lo salvando a Zelda e fazendo side quests num universo muito diferente de Soul Calibur. O jogo Revenge of Shinobi já tem várias aparições estranhas de personagens que não fazem parte do roteiro. Lá já teve o Batman, já teve o Rambo, o Exterminador do Futuro e até o Godzilla. Mas são todas aparições que tiveram que ser modificadas para evitar problemas de direitos autorais. O único personagem que apareceu exatamente como original foi o Homem-Aranha. Mas o que o Cabeça de Teia tem a ver com os jogos Revenge of Shinobi? Não sei. Eu também não sei, mas eu sei o motivo do porquê a desenvolvedora ter usado esse personagem como um dos chefes do game. Naquela época a SEGA licenciou o personagem da Marvel para fazer The Amazing Spider-Man vs The Kingpin, um título que saiu para o Mega Drive em 1991, mas também teve versões para o Game Gear e o Sega Mark III. Se você nunca ouviu falar desse jogo, eu vos apresento, é esse game que está tocando aí no vídeo. Como a SEGA já tinha os direitos autorais necessários para usar Spider-Man nesse game, então aproveitou para adicioná-lo em tudo quanto fosse possível, inclusive num jogo de ninja. E dessa vez sem precisar mudar o seu sprite nem o seu nome. A aparição do Cabeça de Teia aqui é original e oficial. Infelizmente a licença era por tempo limitado e o Homem-Aranha não está presente nas versões mais recentes desse jogo. E falando em Spider-Man, tem uma aparição dele Tony Hawk Pro Skater 2, que foi até inspiração para eu criar esse tema do vídeo de hoje. Esqueça Bob Burnick, esqueça Steve Caballero, esqueça até o próprio Tony Hawk, o melhor jogador aqui é o Peter Parker. Vai, Teia! Muita gente não sabe, mas a empresa Neversoft usou o mesmo motor gráfico para desenvolver o Spider-Man e o Tony Hawk 2. Sendo assim, foi bem possível e até mais fácil acrescentar o Cabeça de Teia no jogo de skate. Mas aí você pensa, que diferença isso faz no game? É só uma fantasia, correto?
Errado! Além de ser um excelente skatista, esse personagem também tem as habilidades do super-herói, as habilidades reais do Homem-Aranha. Sendo assim, dá pra fazer combos adicionais, pois o Spider usa suas teias para fazer essas manobras, uma coisa que um humano comum não seria capaz, é praticamente uma trapaça no game. Spider-Man em Tony Hawk 2 não é um personagem a mais, é outro nível de jogabilidade. Você sabe me dizer qual foi a primeira aparição do Sonic nos consoles? Bom, nos arcades foi no game Red Mobile. Ele apareceu como um enfeite no retrovisor. E nos consoles dizem que foi no game The Adventure of Quicksilva, um jogo de plataforma lançado no Amiga e mais tarde no Atari ST, em 1991, em um disco de capa da revista Amiga Fan. Apesar dos esforços, o jogo nunca ficou famoso, e para quem está em dúvida aí sobre as datas de lançamento, esse título foi lançado cerca de um mês antes de Sonic the Hedgehog oficial. E estava à frente do seu tempo, né? O Sonic saiu lá primeiro. The Adventures of Quicksilva mostra o personagem Sonic, só que como inimigo. Você pode até meter bala nele, mas haverá outros e outros Sonics pelo caminho. E diga-se de passagem, né? Um sprite bem bizarro do Sonic. Mas as referências não param por aí não, elas seguiram em frente a todo vapor. Tem referências do Super Mario e até dos Tartarugas Ninjas, todos com sprites modificados para não terem futuros problemas na justiça por infringir direitos autorais. E pelo jeito não tiveram nenhum problema, nem a SEGA quis lidar com essa aparição estranha aí desse Sonic do capiroto. Se em Tony Hawk Pro Skater 2 temos o Homem-Aranha, em Tony Hawk Underground 2 você pode jogar com o personagem Shrek. Sim, aquele Shrek mesmo lá do filme. Na verdade existem várias aparições estranhas e diferentes por aqui. Tem até o Fido Jan aí, eita coisinha mais capirotesca, mas ele é o de menos, né? Existem vários outros personagens de vários tipos. Mas eu tinha que escolher um para o vídeo de hoje, e a bola da vez então foi para o Shrek. A aparição de Shrek no jogo é parte de uma colaboração com a Activision e o filme Shrek 2, lá na época do lançamento. E para desbloquear esse personagem aqui no game é bem difícil. Vamos lá para os requisitos mínimos. Você tem que gostar de jogar Superman 64, tem que ter zerado Battletoads sem save state e ter pelo menos um casal de dinossauros filhotes aí na sua casa. Você tá falando sério? Na verdade não precisa de nada disso, até porque nessa lista aí tem uma coisa impossível de conseguir. É isso mesmo que você pensou, quem vai gostar de jogar Superman 64, né? Bom, para desbloquear o Shrek, na verdade é muito fácil, você precisa apenas completar o modo história na dificuldade Easy. Pronto, já está desbloqueado como jogável no modo Free Skate. E o personagem verde do filme não é apenas mais um jogador aleatório, ele também tem habilidades especiais e únicas. Habilidades meio nojentas, mas ainda assim únicas. Seu grind especial usa cera de ouvido como lubrificante, e em vez de borrifar grafite ali com tinta spray, ele arrota nas paredes para fazer a sua assinatura com a letra S. O bicho é um porco mesmo. Se essa não foi uma aparição bem estranha do mundo dos videogames, então eu fiz o meu vídeo todo errado. É isso aí, família, essas foram algumas aparições estranhas de personagens nos jogos antigos. Nem todas ficaram ruins, mas que é estranho ver esses personagens em jogos totalmente diferentes dos que estamos acostumados, isso é. Só que mais estranho que tudo isso é você ser novo aqui no canal, assistir o vídeo até o final, gostar do conteúdo e não se inscrever no Nostalgia dos Games. Se você chegou nesse ponto do vídeo, se inscreva aí para não perder os lançamentos futuros. Tem vídeos sempre às 6 da tarde, quase todos os dias. Fora que esse é apenas um de quase 1000 vídeos no canal, né? Você pode assistir todo o conteúdo anterior, beleza? Agora sim, vou encerrando por aqui e até a próxima. Fui!